porque você tem um canhão de comunicação nas suas mãos. E você agir dessa forma e falar da forma como você falou, como um menininho criado, inclusive, né, na burguesia, você era o cara que mais deveria entender sobre educação, porque você teve uma mãe educadora e tem uma mãe educadora. Né? Mas você perseguiu, você preferiu ir por outro caminho. Muita gente falando Globo lixo, pessoal, eu vou dizer, uma empresa às vezes não é responsável pela irresponsabilidade, inclusive, de um comunicador, porque o programa estava ao vivo. O programa estava ao vivo e a Globo não tem culpa disso. Não vamos dizer que está tudo armado, não, porque simplesmente ele saiu no meio do caminho e achou que ele tinha que falar aquilo. E falou aquela bobagem, né? Completamente descabida, né? Que é essa empatia travesti, que é esse crime disfarçado de empatia o que ele fez. Por que quando ele sobe, inclusive, na comunidade, por que ele sobe, inclusive, com um policial? Por que ele sobe com os irmãos de farda? Por que ele sobe? Por que você não mandou a Angélica entrar, inclusive, no Complexo da Penha, à noite, inclusive? Né? Com o farol alto, sem a luz interna acesa, para você ver o que ia acontecer. Sabe? Não é sobre você, Luciano, não é sobre o artista, não é sobre o apresentador, porque eu te acho um excelente comunicador. Não é à toa que você tá aí, mas é pela responsabilidade que sai da sua boca. É sobre tudo que sai, inclusive, da sua boca. Já faz tempo, inclusive. Você lacra errado, você tenta ir por um caminho e você age completamente equivocado. Você deveria sim ter clamado pelas vítimas, inclusive que morreram, porque eu volto a frisar os policiais, porque eu volto a frisar um jovem de 17 e o outro de 14 que foram mortos por estupro durante essa mega operação. Tá? Não vem me falar que 80, porque não, mais, dezenas deles tiveram a ficha, a capivara puxada e eram ou estavam devendo, estavam foragidos, ou muitos já tinham passagens horrorosas, inclusive. Tá? A própria Rede Globo, se eu não me engano, porque a gente está falando de uma operação, de uma mega operação contra o Comando Vermelho, a própria Rede Globo teve em seu casting também o Tim Lopes, que foi um jornalista que lutava inclusive contra o crime organizado e que foi leiloado no crime e foi colocado inclusive no próprio micro-ondas do crime, tá? Por quê? Porque ele começou a denunciar. Então, seu Luciano, você para. Se você não tivesse que falar nada ou você acha que você deveria defender essa situação, então que você dissesse apenas o seguinte: eu me compadeço com todas as vítimas e quem sofre com isso é a própria população do Rio de Janeiro e, quiçá, a população do Brasil também. Porque a população do Brasil sofre muito também quando acontece isso com a nossa cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Porque nós sabemos que é um cartão postal, é um baú de dinheiro que é aportado, inclusive, nessas épocas do ano, principalmente final do ano, carnaval, enfim. Mas a gente não tem mais tranquilidade no Rio de Janeiro, então não venha me falar que eles eram vítimas da sociedade, porque vítimas da sociedade nunca foram. Nunca foram. Vítimas da sociedade sou eu, Thiago, Má, e nós somos vítimas da sociedade, porque nós não sabemos em qual momento possam colocar, inclusive, uma arma engatilhada na nossa cabeça e gritando: passa tudo, perdeu o Playboy, perdeu o Mané, né? Como falam. Agora você não, você tem uma segurança armada até os dentes, aonde você pode simplesmente sambar, mas sambar gostoso, quando você vem com esse discursinho raso, fútil, um discurso completamente inaceitável, quando nós assistimos, inclusive, a própria TV aberta, que é do governo, cabe-se lá, estamos deixando isso muito claro, e a gente tem a obrigação de assistir esse tipo de questão, como a gente está falando isso hoje. E não é sobre você, Luciano. É sobre as asneiras que saem da sua boca e já faz tempo. Você não deveria abrir mais a sua boca para se meter em histórias como essas, tá? Você deveria ficar muito quietinho, mas muito quieto, em tentar entender ou saborear saborear o gosto, inclusive, do que é realmente o sabor do
crime, né? Porque ninguém tá com as mãos sujas de sangue aqui. Ao contrário, por mim que matassem 500. Bandido que matassem 500. Ah, porque tem que recuperar. Recuperar o quê? Boa tarde, tio. Muito boa tarde, Fê. Boa tarde, Má. Boa tarde a todos. Pois é, ele perdeu a chance de não ter passado essa vergonha, como diz aí, no crédito e no débito, no encerramento do programa. Tava acabando o programa. Se tivesse subido os créditos, ele não tinha falado essa bobagem que durou 4 minutos, ele falando aquele discursinho, né, de que a educação muda tudo, como se lá nesses 120 mortos aí, que são criminosos, tivesse alguma criancinha de 6, 7 anos que tá aprendendo a ser alfabetizada, como se eles não soubessem que o que eles estavam fazendo era crime, como que se eles não soubessem o que eles estavam fazendo era errado, né? Aí a gente fala aqui, eu até falei hoje num vídeo que eu gravei pra internet, o seguinte: claro que a gente se solidariza com as famílias que perderam os seus entes aí, né? Tanto da polícia, principalmente da polícia, é claro, quanto dos bandidos, porque muitas mães não queriam isso para os seus filhos, mas foi amplamente divulgado em vários veículos de comunicação que muitas mães também se aproveitavam da criminalidade dos seus filhos. Sabe, que exaltava, ó, meu filho, tá? Repostava a foto dele com fuzil e tudo mais, foi amplamente divulgado. Então nem todas as mães que estão ali chorando merecem também a nossa solidariedade, porque muitas se aproveitavam, sabiam e ainda, digo mais, incentivavam que eles também cometessem o que eles cometiam. Então não vem com esse discurso não em rede nacional falando que educação salva tudo, porque nesse caso não salva, porque não tinha nenhuma criancinha de 6, 7 anos sendo alfabetizada. Eram todos marmanjos que sabiam o que estavam fazendo. Aliás, hoje saiu a lista aí, vários deles que puxaram toda a capivara, acho que pouquíssimos não tinha nada, entre aspas, realmente na justiça. Mas quando você entrava nas redes sociais, você entrava lá nos status, naquelas bolinhas que ficam ali, que é arquivado, você via ele com arma, você via em cima do morro fumando maconha, você via, enfim, todas as imagens que vocês possam imaginar. Então, assim, não ter nada como é que fala, gente? Registrado mesmo ali na polícia, né? Passagem. Passagem realmente na polícia não quer dizer nada, porque as próprias redes sociais já demonstravam a qualidade desses anjinhos, que aliás hoje eu tô de luto. Hashtag luto pelas 120 mães, como o Luciano Huck começou o discurso dele. 120 mães que choram, ai, que dó, né? Que dó, que se realmente... Por que ele não foi no velório? Não foi Por que ele não foi no velório? É uma boa. Por que você não apareceu lá? Vai boa. Na missa de sétimo dia, então. Vai lá na missa de sétimo dia, sem manda segurança. rezar. Sem manda segurança. rezar uma missa de sétimo dia pra eles. Exato. Manda rezar e vai, inclusive. Manda rezar e vá, tá? Eu tô cansado dessa hipocrisia açucarada. Exatamente. Cansado desse povo que usa a televisão, inclusive, pra ficar dando uma de boazinha, de bonzinho, pra agradar um, pra agradar outro. Ninguém é obrigado a agradar absolutamente ninguém. Eu pago um preço por isso todos os dias, mas eu não tenho o mínimo pudor em deixar clara a minha opinião, sabe? Que se lasque, sabe? Volto a dizer mais uma vez, sabe? Pensando outro dia, porque a Globo lixo. Não é não. A Globo é uma empresa que infelizmente não tem como você ficar fiscalizando lá o dono, são milhares de editorias, é uma fábrica. Por isso que eles colocam pessoas competentes pra tocarem. Mas como que você vai esperar que no meio de um programa ao vivo saia uma asneira tão grande da boca de um apresentador desse como o Luciano Huck, né? Não tem como, sabe? Agora, pô, o Luciano, gente, não é de hoje, sabe? Que vem compactuando com esse tipo de questão. O que você quer falar, Luciana? A educação é que vai salvar o Rio de Janeiro. Onde os filhos deles É a estudam? Educação que vai tirar esses caras da... Isso se fala desde quando eu entendo por... A educação, os portugueses tentaram, os índios e os padres tentaram catequizar os índios. Olha só o que aconteceu. Entendeu? Então para com isso. É tiro mesmo, é tiro na cara e ponto final. Entendeu? É bandido, ele já vinha sendo investigado há muito tempo, tá? Ninguém morreu ali de bonzinho.